Oi, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Lopes e hoje eu quero conversar com vocês sobre a lei da função real. Na primeira aula sobre funções, nós vimos duas funções, f de x igual a menos 2x mais 8 e f de x igual a menos 3x mais 12. Essas são as leis de cada uma dessas funções. E hoje nós vamos ver uma situação em que o enunciado não traz a lei da função, mas nós vamos descobrir. Vou criar aqui uma situação em que a gente precisa chamar um transporte de aplicativo e nós temos duas opções. Na empresa A, que cobra R$ 4,00 de taxa mínima e R$ 2,00 a cada quilômetro percorrido, e a empresa B, que não cobra taxa mínima, mas cobra R$ 2,50 a cada quilômetro percorrido. A ideia é que, com o tempo, a gente consiga olhar para a empresa A e dizer, se ela cobra R$ 4,00 de taxa mínima e R$ 2,00 a cada quilômetro percorrido, a função vai ser 4 mais 2x, porque a gente considera a quantidade de quilômetros percorridos igual a x. Então, a gente faria 2 vezes x. E da mesma forma, olhando para a empresa B, sabendo que ela não tem taxa mínima, mas cobra R$ 2,50 a cada quilômetro percorrido, considerando x a quantidade de quilômetros percorridos, então seria 2,5x vezes x. Só que para que todos os alunos consigam olhar para esse tipo de situação e entender de onde que veio o 4 mais 2x e o 2,5x, eu vou antes montar uma tabela com essas duas situações para que fique claro para todo mundo. Nos dois casos, o preço varia de acordo com a distância percorrida, por isso a gente consegue fazer uma função nas duas situações. Eu vou montar a tabela agora para a empresa A distância percorrida em quilômetros e o cálculo do valor da empresa. Se eu percorrer 1 quilômetro, eu vou pagar 4 mais 2 reais. Se forem 2 quilômetros, 4 mais 4 reais. Se forem 3 quilômetros, os 4 reais da taxa mínima mais 6 reais. Se forem 6 quilômetros, os 4 reais de taxa mínima mais 12 reais. E se forem x quilômetros, como que vai funcionar? Antes de responder, de preencher essa linha, eu vou fazer uma comparação aqui do ladinho. Por exemplo, 1 quilômetro, a gente pode dizer que é 4 mais 2 vezes 1, porque 4 reais de taxa mínima mais 2 reais a cada quilômetro percorrido. Como foi 1 quilômetro só, 2 vezes 1. 2 quilômetros, 4 mais 2 vezes 2, porque nos 2 reais a cada quilômetro percorrido, foram 2 quilômetros, 2 vezes 2. Na distância de 3 quilômetros, a mesma ideia. Os 4 reais iniciais e 2 vezes 3, porque foram 3 quilômetros percorridos. E com 6 quilômetros de distância, 4 de taxa mínima mais 2 vezes 6, porque foram 6 quilômetros percorridos. A gente percebe que existe aqui um padrão. Eu sempre tenho os 4 reais que são fixos, que é a taxa mínima, né? E eu sempre tenho o 2 vezes aqui aparecendo. A única coisa que muda é a quantidade de quilômetros percorridos. Então, se forem x quilômetros, eu vou manter o padrão. 4 reais mais 2 vezes x quilômetros. E essa é a lei da função que a gente estava procurando. Lembra que eu disse para vocês que a ideia era ler o texto e já dizer 4 mais 2x? Foi aqui que a gente chegou, foi por esse motivo. Por isso que eu montei a tabela para aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade conseguirem entender de onde que veio o 4 mais 2 vezes x. Então, essa é a lei da função. Como a gente está falando da empresa A, eu vou chamar a função de A de x. Então, A de x igual a 4 mais 2x. E agora a gente vai falar sobre a empresa B. Ela não cobra taxa mínima, mas ela cobra R$ 2,50 a cada quilômetro percorrido. Então, se eu percorrer 1 quilômetro com eles, R$ 2,50 que eu vou pagar. Se eu percorrer 2 quilômetros, eu vou pagar R$ 5,00. Se eu percorrer 3 quilômetros, eu vou pagar R$ 7,50. Se forem 6 quilômetros, eu pago então R$ 15,00. E se forem x quilômetros? Vou usar a mesma ideia que eu usei anteriormente. Da onde que veio esse R$ 2,50 quando eu percorri 1 quilômetro? O R$ 2,50 que eu tinha a cada quilômetro percorrido, que a empresa B cobra. 2,50 eu vou representar com 2,5, né? 2,5 vezes 1. Quando eram 2 quilômetros, 2,5 vezes 2. 3 quilômetros, 2,5 vezes 3.
6 quilômetros, 2,5 vezes 6. Então, eu percebo aqui mais uma vez que o 2,5 aparece o tempo inteiro, multiplicando a quantidade de quilômetros que varia. Então, se forem x quilômetros, 2,5 vezes x, e essa daí é a lei da função. Vou chamar essa lei de função de b de x, porque a gente está falando da empresa B. Então, b de x é igual a 2,5x. Eu vou guardar essas informações e vou prosseguir. Primeira pergunta: para qual distância percorrida o preço da viagem será o mesmo nas duas empresas? Eu sei que a empresa A usa a função a de x para calcular o valor. A empresa B usa a função b de x para calcular o valor. Quando eu pergunto qual vai ser a distância percorrida para que o preço seja o mesmo nas duas empresas, eu quero que as duas funções, a de x e b de x, sejam iguais. Então, agora eu troco a de x por 4 mais 2x, e b de x eu troco por 2,5x. Então, agora eu tenho uma equação, eu só preciso resolver. Eu vou escrever esse mais 2x no outro membro, então eu vou escrever subtraindo e já vou fazer de cabeça. 2,5x menos 2x dá meio x. Então, vai ficar 4 igual a meio x. Esse meio x que está multiplicando meio por x, eu vou escrever no outro membro fazendo a operação inversa. Vai ficar 4 dividido por meio igual a x. Mas eu não gosto muito desse formato. Então, eu vou escrever x igual a 4 dividido por meio. É exatamente a mesma coisa, só coloquei o x na frente porque eu acho mais bonitinho. Então, de qualquer maneira, ficaria 4 dividido por meio, porque é o meio que está multiplicando, é o meio que a gente escreve dividindo. E 4 dividido por meio dá 8, então x igual a 8. Ou seja, respondendo ali a pergunta, ao percorrer 8 quilômetros, o valor pago será o mesmo nas duas empresas. Vamos para a próxima questão. Que valor será pago neste caso? Bom, que caso? O caso em que a gente percorrer 8 quilômetros. Para eu responder essa pergunta, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Eu só preciso descobrir o valor numérico da função, descobrir o preço, né, que essa função vai gerar quando a distância for 8. Ou seja, eu vou ter que calcular a de 8, que é 4 mais 2 vezes 8, 4 mais 16, que deu 20. Eu também poderia calcular b de 8, que é 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 8 também dá 20, conforme a gente já tinha previsto, o valor cobrado seria o mesmo nas duas empresas. Então, ao percorrer 8 quilômetros, o valor pago será R$20. Vamos para o nosso último exercício. Construa o gráfico das duas funções e responda às perguntas. Depois eu vejo as perguntas com vocês, eu vou primeiro construir o gráfico da função. As duas funções, tanto a de x quanto b de x, são funções lineares. Eu observo que o expoente do x é 1. Não está aparecendo expoente nenhum, né? Então, o expoente é 1. Todas as vezes que o x estiver elevado a 1 numa função, a gente tem uma função linear, ou seja, essa função vai gerar uma reta no gráfico, no plano cartesiano. Então, para definir uma reta, eu só preciso de 2 pontos, então eu vou escolher aqui quaisquer 2 pontos da função. Vou começar com a função a de x. Por exemplo, se eu escolher o x igual a 2, eu calculo o valor numérico da função para x igual a 2. Eu precisaria calcular a de 2, que é 4 mais 2 vezes 2. A de 2, então, seria 4 mais 4, e a de 2 deu 8. O que eu preciso fazer, então? Pegar esse valor que eu escolhi, x igual a 2, e subir até o 8. Pronto. Ali, de fato, é onde o ponto vai ficar. No lugar onde as coordenadas são 2, 8. Porque eu escolhi o x igual a 2 e eu encontrei o valor da função igual a 8. Vou fazer outra escolha agora. Vou escolher o x igual a 4. Então, eu preciso calcular o a de 4, que seria 4 mais 2 vezes 4, que deu 4 mais 8, que vai dar 12. Ou seja, eu vou pegar esse valor 4 que eu escolhi ali para o x e vou subir até o 12. Ali, de fato, é onde o meu pontinho vai ficar, porque eu escolhi x igual a 4 e quando eu calculei o valor numérico, deu 12. Agora que eu já tenho 2 pontos, eu já posso traçar a reta que representa o gráfico da função a de x.
Essa daí é a minha função a de x. Agora eu vou fazer o gráfico da função b de x, que é igual a 2,5x. Eu poderia aqui escolher qualquer valor de x, de novo, para calcular. Não está no PowerPoint, mas eu vou calcular, por exemplo, o b de 6. b de 6 vai ser 2,5 vezes 6. 2,5 vezes 6, a gente já viu anteriormente, vai dar 15. Então, b de 6 igual a 15 significa que eu teria que marcar o ponto 6, 15. Então, na direção do 6 eu subo até o 15. Eu não tenho 15 aqui, eu vou marcar no meio do caminho entre o 14 e o 16. Agora eu vou calcular os valores que eu usei aqui no PowerPoint. Eu usei os mesmos valores da função anterior. Se não era obrigatório, eu poderia ter escolhido qualquer valor, eu até fiz isso aqui. Então, eu vou escolher o x igual a 2. Para descobrir onde eu realmente marco esse ponto, eu vou calcular o b de 2. b de 2 é 2,5 vezes 2, que dá 5. Ou seja, esse pontinho vai ter que subir até o 5. De novo, eu não tenho 5, tá entre o 4 e o 6, deixei ali. E depois eu escolhi o x igual a 4. Vou calcular, então, o b de 4 aqui para vocês verem. Seria 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4 dá 10. Então, esse pontinho que eu marquei aqui no 4 só como referência, eu vou subir até o 10. E aí, eu já posso marcar a minha reta, que é a b de x. Aquele pontinho que eu tinha marcado antes, ele sumiu, né? Não sei por quê. Mas a gente pode ver aqui que no x igual a 6 e o y igual a 15, a função igual a 15, eu tenho 6 subindo até o 15, tá vendo? A minha função passa pelo ponto que eu tinha marcado antes. Então, não importa quais valores de x você vai escolher. Eu escolhi no PowerPoint 2 valores para x, o 2 e o 4. E a reta passou exatamente pelo mesmo lugar de quem, por exemplo, pode ter escolhido x igual a 6. A reta vai passar por lá. Então, a gente está livre para escolher quaisquer valores de x, contanto que a gente escolha 2 valores e trace a reta. Se a gente não errar em conta, a reta vai passar pelo mesmo lugar dos outros valores que outras pessoas podem ter escolhido. Agora que a gente já construiu o gráfico das duas funções, eu vou responder as perguntas que foram feitas. Então, a primeira pergunta é: o gráfico confirma que a corrida de 8 km custará o mesmo valor nas duas empresas? Eu percebo ali que as duas retas se cruzam. E elas se cruzam justamente onde cada uma das funções cobra R$20. E isso acontece para a distância de 8 km. Então, sim, o gráfico confirma que as duas retas se encontram no ponto 8 e 20, o que indica que uma viagem de 8 km vai custar R$20 nas duas empresas. Agora a pergunta B: para viagens com que distância você deveria escolher a empresa A? Quando pergunta se você deveria escolher a empresa A, né, com certeza quer dizer com relação ao custo da empresa A e da empresa B. Eu coloquei a empresa A com essa cor meio caramelo aqui. A gente percebe que antes de 8 km, por exemplo, 2 km é mais caro usar a empresa A. 4 km é mais caro usar a empresa A. 6 km é mais caro usar a empresa A. 8 km dá no mesmo. A empresa A e a empresa B custam a mesma coisa. A partir de 8 km, 10 km, por exemplo, fica mais barato usar a empresa A. 12 km a gente não está vendo aqui, mas com certeza permanece essa reta, né? E é mais barato utilizar a empresa A. Então, a gente deveria dizer que para as viagens com percurso maior que 8 km, a gente escolhe a empresa A por ser mais barato. E letra C, última pergunta: e a empresa B? Até 8 km, que é quando os preços se igualam, é mais barato usar a empresa B. Então, para quais distâncias eu vou escolher usar a empresa B? Para as viagens de até 8 km. Bom, então é isso. Essa foi a segunda aula sobre funções. Eu espero que vocês tenham gostado. Se serviu para tirar suas dúvidas, para aprender mais, então não esqueçam, compartilhem com os colegas, curtam o vídeo e até a próxima aula.